bem-vindo ao primeiro vídeo do Nação Vinil, este canal maravilhoso onde falaremos de música e só isso. E nada melhor do que começar esse primeiro vídeo falando dele, o rei do mundo, o rei das vovós, das mamães e das filhas, porque afinal quem não gosta dele? O senhor Elvis Presley. E quem foi então essa pessoa querida? O gordinho fofinho de costeletas, Elvis Presley. Eu gosto de dividir a vida dele em duas fases, que é a parte rock and roll, que é a fase jaqueta de couro e todo o resto, e a segunda fase, que é macacão, costeleta e Suspicious Mind. Então vamos começar do início. Elvis Presley nasceu em 8 de janeiro de 1935. Ele era pra ter um irmão gêmeo, só que o irmão gêmeo morreu e era pra ser univitelino, ou seja, teríamos dois Elvis Presley neste mundo. E nossas cabeças fariam boom. Ele nasceu em Tupelo, no Mississippi. Sua mãe se chamava Gladys e seu pai se chamava Vernon. E já em 1937, Elvis era bem nenenzinho. O pai dele foi preso junto com o irmão da Gladys, que era a mãe dele, por estelionato. E lá ele ficou por um bom tempo, então Elvis foi criado pela mãe. Mesmo depois, quando o pai saiu da cadeia, o Elvis tinha esse apego maravilhoso pela mãe e boa parte da carreira dele foi baseada em homenagens e declarações de amor pela mãe. Então ele é o Mama's Boy. Já em 1945, quando o Elvis tinha 10 anos, ele inicia essa carreira musical meio sem propósito, que foi um show de talentos que houve na cidade dele. Ele ficou em segundo lugar e ganhou $5. E neste mesmo ano ele ganha seu primeiro violão. Ele pediu uma espingarda pra mãe dele e a mãe dele falou: nada de espingarda, garotinho, toma aqui o violão. E aí começou a se criar este gosto musical na cabeça de Elvis Presley. Entre os seus 13 anos até os seus 20, mais ou menos, o Elvis trabalhou em várias coisas, como lanterninha de cinema, caminhoneiro e tal. E em 1954, ele decide gravar um CD de aniversário para a mãe dele. E foi exatamente neste ano que a vida do Elvis Presley mudaria para todo sempre. Ele ainda era caminhoneiro, no meio do caminho que ele fazia tinha uma gravadora que se chamava Mayfield Record Service, que era uma filial da Sun Records, que é onde ele trabalha por muito tempo, e ele fica vários dias tentando criar coragem pra entrar ali, simplesmente pra gravar algumas músicas pra mãe dele. Ele não tinha nenhum objetivo de fazer um teste pra tentar ser cantor ou qualquer coisa assim. E então ele cria coragem e entra lá, grava as músicas para sua mãe e conhece mais uma galera que tá ali no estúdio. E daí, nesse meio tempo de gravação e descanso, ele toma o violão de um dos caras que estavam lá e começa a tocar uma música que chamava That's Alright, em um ritmo totalmente diferente. E um dos caras que estavam lá, que era um produtor musical muito importante, que era o Sam Phillips, que era dono da Sun Records, ele se impressiona e fala: mano, que porra é essa, velho? Para tudo, por favor, toca mais. E naquele momento nascia o rockabilly. Neste mesmo dia, ele também faz essa mesma palhaçadinha de mudar totalmente o ritmo da música com o Blue Moon, que é uma das primeiras músicas que vai tornar o Elvis famoso. O Sam Phillips adota o Elvis, eles gravam essas músicas e no dia seguinte ele leva essas músicas pras rádios. E tipo, em 2 dias ela era número 1. Então a carreira artística do Elvis foi muito rápida. Então pra você ter ideia dessa velocidade do sucesso do Elvis, no dia 18 de junho ele grava essas músicas com o Sam Phillips e já no dia 7 de julho ele tá bombando em todas as rádios, todo mundo querendo saber quem é o Elvis e tal. Já no dia 17 de julho ele faz o seu primeiro show, que ainda é na sua cidade, e tipo, a galera fica muito alucinada. No dia 8 de novembro ele sai do seu estado e faz o seu primeiro show em Geórgia e, bum, dali pra frente o Elvis deslanchou de uma maneira muito absurda. Sério. Neste mesmo ano, o Elvis conhece o Tom Parker, que é o famoso Coronel Parker, que vira um empresário do Elvis, que vai cuidar da carreira dele aí por toda a vida. Eles tinham uma relação muito fria, assim, sabe? Eles não eram amigos, eles eram tipo assim: ok, vai lá, faz seu show. E o que ajudou muito o Elvis foi, a época do sucesso dele foi bem na época que tava saindo a televisão. As pessoas realmente chamavam ele de Elvis the Pelvis porque ele tinha esse jeito super sensual e super diferente de dançar. E isso acabava sendo um pretexto para as pessoas comprarem a televisão para elas poderem ver o Elvis na TV. E tinha aquela galera meio dividida, tipo: ah, eu acho o Elvis super legal, que era mais ou menos as meninas adolescentes e muitas mulheres. E também tinha a galera bem conservadora, que achava que aquele jeito do Elvis dançar era um insulto pra família tradicional. E em 1956 ele entra pro cinema. E na verdade o cinema pro Elvis não era um jeito de mostrar como ele atuava bem, era um jeito de divulgar as músicas novas dele. Então, por exemplo, ele gravava algumas músicas, ele ia pro cinema, ele gravava algum filme que tinha algum roteirinho, tipo, sempre igual, e ali lançavam as músicas dele. E o primeiro filme dele foi o Love Me Tender, que foi onde ele lançou a música Love Me Tender, que foi um puta sucesso. Um fato legal é que o Elvis foi a primeira pessoa a ficar famosa mundialmente.
A primeira pessoa a ser conhecida literalmente por todo mundo. Porque, tipo, antes do Elvis pensar em ir pra Austrália ou qualquer coisa assim, as pessoas da Austrália já conheciam o Elvis por causa do cinema, porque era exportado pra lá. O Elvis lançou 30 filmes em 10 anos. Ele lançava 2 a 3 filmes aí, um filme por ano, pra divulgar os seus trabalhos. E essa época, a partir de 57, foi considerada a época de ouro do Elvis. Os filmes dele vendiam super bem. Ele foi a revolução cultural do século XX, meus amigos. Quase todo mundo que veio depois do Elvis foi influenciado pelo Elvis. É muito difícil manter a originalidade depois de um cara desse jeito, caralho. Nesse mesmo ano, o Elvis se apresenta no Canadá, que foi o único show fora dos Estados Unidos que ele fez. Em 1958, ele decide entrar para o exército. Essa época de 58 não tinha nada acontecendo de guerra. A guerra da Coreia já tinha acabado, a guerra do Vietnã não tinha começado. Então foi mais ou menos uma manobra para ele conseguir mais uma fatia aí de fãs, que eram esses conservadores, que foi mais ou menos, olha lá, Elvis está indo cumprir o seu papel no exército. Ele ficou lá durante 2 anos, e nesses 2 anos ele conhece a Priscila, e eles lá se conheceram, lá se apaixonaram. Priscila tinha 14 aninhos e Elvis tinha 24. Tá muito errado isso, Elvis. Quando ele volta para os Estados Unidos em 1960, sua mãe havia morrido e o Elvis cai numa depressão foda. Ele fica ausentaço, ele não fechou durante 2 anos. E aí começa os anos 60. Nessa época dos anos 60 foi o ano que o Elvis mais lançou filme. Mas em 65 acontece o flop do Elvis no cinema. Os filmes dele param de vender um pouco. Ele fica meio estagnado ali. Ele tá numa época que o público do Elvis envelheceu, mas ele não envelheceu, então ele continua fazendo a mesma fórmula de sucesso, tentando conquistar as garotinhas que agora não são mais tão garotinhas. E aí que ele tem um estralo e em 67 ele lança um álbum gospel que vendeu pra caralho. Ele ganhou um Grammy por esse álbum. E em 67 ele se casa com a Priscila e eles ficam aí um tempinho casados. Em 1968 acontece ali a divisão de águas do Elvis Presley. Ele faz um especial da NBC que foram 4 dias de show. Depois daquele dia ele muda totalmente o seu jeito artístico. E em 1º de fevereiro de 1968 nasce sua única filha, Mary Presley. Em 1968 ele se torna a atração principal dos cassinos de Las Vegas. E falam que o Coronel Parker estava no backstage chorando enquanto viu o Elvis fazendo um puta sucesso no palco. Então aquilo colocou o Elvis nos holofotes de novo, porque ele estava super flopado. Nessa época ele muda o seu tipo de música, fica aquelas músicas mais tiozão. Em 73 ele decide mudar o seu estilo e aí ele é como a gente conhece hoje, sabe? Costeleta gigante, gordo, com aqueles macacões, com aquela gola que vem até aqui em cima. E ele mesmo desenhava aqueles macacões cheio de brilho. Daí, de 1974 a 75, foi a parte bosta da vida dele. Ele deitou assim numa ladeira e falou, e foi só merda. Ele era viciado em álcool, em cocaína, em cigarros, em remédio pra dormir, remédio pra acordar. Ele começou a ter vários problemas de insônia. Ele, não dormia, e daí quando ele dormia por 2 dias direto. Quem vivia ali perto do Elvis falava que normalmente umas 6, 7 horas da manhã, que era quando ele tava indo dormir, ele batia um rango foda, tipo bacon, ovo, arroz, hambúrguer e blá. E aí ele dormia com comida na boca, e daí as pessoas tinham que abrir a boca dele e tirar a comida da boca dele pra ele não morrer sufocado. Então o Elvis chegou a esse ponto de decadência. Nessa época ele não conseguia mais fazer show direito, porque ele tava muito podre já. E o que aconteceu foi que ele morreu. Em 16 de agosto de 1977, Elvis Presley morreu, e ele morreu fazendo cocô. Ele tinha um problema no cólon, e ele teve um ataque do coração, e daí ele saiu andando assim, tentando chamar alguém, morreu, acabou pro Elvis. E agora que chegamos na morte do Elvis Presley, eu vou falar sobre algumas curiosidades da vida dele e da morte também. A última refeição do Elvis Presley foram 6 bolas de sorvete mais 4 cookies. Sua última música foi Blue Eyes Crying in the Rain. Ele morreu com 42 anos. Ele foi enterrado no cemitério de Forest Hill, mas tentaram roubar o corpo dele, então ele foi enterrado em Graceland ao lado de sua mãe. Ele morreu por um colapso fulminante associado com difusão cardíaca. Quando ele morreu, os telefones não pararam de tocar. As empresas telefônicas pediram, pelo amor de Deus, para as pessoas só usarem o telefone em caso de emergência, porque as linhas telefônicas estavam entupidas. As flores dos Estados Unidos acabaram. Compraram-se todas as flores para levar pro cemitério. O último show do Elvis foi feito no dia 21 de junho. Nessa última fase de macacão,
O Elvis distribuía 30 Sharps no fim do seu show, então Roberto Carlos, nós sabemos de onde veio essa ideia das flores, ok? Elvis Presley nunca foi um bom compositor, quase nenhuma música era do Elvis. Ele sempre pegava essas músicas que não eram famosas e transformava em músicas famosas, mudando o ritmo delas. Ou ele usava as músicas que as pessoas queriam que ele cantasse. A Priscila largou o Elvis Presley pra ficar com o professor de karatê dela, e o Elvis nunca superou isso muito bem. O Elvis era faixa preta em karatê. Elvis Presley era loiro e ele pintava o cabelo porque era cool ser moreno. Ainda hoje Elvis Presley vende algo pra caralho, Elvis Presley continua sendo o rei do mundo e faz tempo pra porra que Elvis Presley morreu. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre Elvis Presley. E se você gostou, clique em curtir, compartilha, se inscreve, faz todas essas coisas youtuberanas aí, mande pros seus amigos que gostam de Elvis, que não gostam de Elvis também. E até mais. Because I love you too much, baby.